Como eu me tornei social media sem fazer nenhum curso para isso? Eu sou social media desde 2020. Quando eu comecei nessa profissão, eu não fiz nenhum curso para me tornar social media. Antes de ser social media, inclusive, eu era advogada criminalista. Então, ser social media não tinha nada a ver com a minha formação. Mas eu decidi me tornar social media vindo de uma experiência como coprodutora. Então, quando eu comecei no mercado digital, eu comecei lá com fórmulas de lançamento do Érico Rocha. E aí, naquela época, eu fiz o curso dele, me tornei coprodutora. E se você não sabe, coprodutora é a pessoa que faz o lançamento de infoproduto de outras pessoas. Então eu atuava somente nos bastidores, lançando cursos de outras pessoas. E dentro, né, dessa parte do meu trabalho como coprodutora, também tinha um pouquinho da parte de produção de conteúdo. E ao longo do tempo, tendo contato com essa parte de produção de conteúdo, eu acabei gostando mais dessa área e migrei para social media. Só que ser social media e ser coprodutora são duas coisas completamente diferentes. A coprodutora, ela precisa dominar muito mais estratégias de lançamento de infoproduto e não de conteúdo de fato, principalmente porque conteúdo geralmente ele está muito mais ligado ao expert, né? É uma função do expert. A coprodutora ela direciona para que o conteúdo seja estratégico em relação ao lançamento, mas não necessariamente ela faz de fato a estratégia de conteúdo e cria o conteúdo para aquele expert. Então, são atuações muito diferentes dentro do mercado digital e ainda assim eu decidi migrar para social media. E aí, quando eu decidi migrar, eu cheguei a pesquisar alguns cursos, vi algumas pessoas, eram pouquíssimas, sei lá, eram 4 pessoas de uma forma geral que ensinavam a ser social media, porque era uma profissão muito nova. Em 2020, era uma época que as pessoas ainda estavam conhecendo um pouco mais essa profissão. Então, naquela época, não tinha nenhum curso tão bom assim. E eu pesquisei e vi que não tinha nada muito bom. E aí, o que eu decidi fazer? A primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre estratégias de conteúdo. Então, eu peguei cursos de pessoas grandes que ensinavam a produzir conteúdo e comecei a fazer o curso dessas pessoas. Qual que era o problema disso na época, né? E até hoje ainda é um problema. As pessoas te ensinam a produzir conteúdo para você, mas ninguém te ensina como que você vai fazer conteúdo para outra pessoa. E aí começou o meu primeiro desafio, né? Fazendo curso sobre produção de conteúdo, eu comecei a ter que entender como que eu adaptava aquilo que eu estava aprendendo sobre produção de conteúdo para os meus clientes. Porque é diferente você produzir conteúdo para você e para outra pessoa, e nesse curso ninguém explicava muito bem isso. Só que, ainda assim, eu tinha a base da produção de conteúdo. Então, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu só não sabia como eu encaixava aquilo para cliente. Então, o meu primeiro passo foi estudar sobre produção de conteúdo, entender como o conteúdo funcionava. Depois que eu dominei isso, eu já fui atrás de ter a minha primeira cliente, que obviamente eu cobrei R$ 1.000 dela na época, foi um valor muito baixo, e eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Eu sabia produzir conteúdo, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, então tudo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer de fato. Então eu vendi para essa pessoa com muita segurança de que eu ia entregar para ela aquilo que eu estava prometendo. Como? Não fazia ideia, mas eu sabia que eu ia entregar. Então, consegui essa minha primeira cliente. E tendo essa primeira cliente, foi quando eu comecei a conseguir fazer testes. Um desafio que eu tive, né, é que eu vim do mercado de infoprodutos. E quando eu comecei como social media, eu fui atender uma tatuadora, que não tinha nada a ver, ela não vendia infoproduto. Então, eu precisei desenvolver, né, ainda essa habilidade para vender serviços, que no início foi realmente muito desafiador, mas agora vem a principal coisa que eu estudei e que mudou totalmente a minha forma de criar estratégias de conteúdo para qualquer pessoa. Eu foquei em uma única coisa que foi entender sobre comportamento de consumo das pessoas nas redes sociais. Por quê? A partir do momento que você entende como as pessoas se comportam na rede social, você sabe como você deve produzir conteúdo, independente da plataforma. Se você entende como as pessoas se comportam ali dentro, você sabe como produzir conteúdo. E, mais do que isso, a plataforma, ela ou dita como as pessoas vão se comportar, ou as pessoas ditam como a plataforma funciona. Então, vamos aqui dar um exemplo. TikTok começou com os vídeos curtos, né? Começou trazendo esse formato dos vídeos curtos. O comportamento de consumo foi criado ali dentro. O que aconteceu no Instagram? Ele foi moldado para esse comportamento de consumo. E aí a gente teve que começar a produzir mais vídeos curtos. Entende? Então, quando você entende de comportamento de plataforma, e é muito importante que você entenda das plataformas, do consumo de conteúdo de uma forma geral, você começa a entender melhor como criar uma estratégia de conteúdo para qualquer pessoa. Obviamente que conforme você vai tendo experiências, atendendo vários nichos, você já vai ficando muito mais esperta para criar estratégias, sua cabeça já funciona de um jeito melhor, mas quando você é iniciante, você não sabe nada,
ter noção de como funciona o comportamento de consumo é o que te tira dos gargalos de não saber o que fazer. Porque quando você não sabe o que fazer, o comportamento de consumo é o que vai te dizer. Então, estudar sobre o comportamento de consumo foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, na minha carreira de uma forma geral. Hoje eu atendo muito mais clientes infoprodutores que, de certa forma, eles estão ligados à minha base de aprendizado, né, do que me fez me tornar social media. Mas ainda assim, eu tenho total segurança para atender clientes de qualquer outra área, porque eu domino a parte de comportamento de consumo. E eu sempre vejo a maioria das pessoas tentando aprender, né, uma forma de produzir conteúdo, hack, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como as pessoas estão se comportando? Hoje, todas as minhas estratégias de conteúdo são baseadas em comportamento de consumo. Eu sei exatamente porque eu estou criando aquilo, porque eu sei como as pessoas consomem conteúdo, entende? Essa é uma das principais coisas que você precisa entender. A maioria das pessoas que vendem curso sobre produção de conteúdo, para elas chegarem naquelas conclusões dos conteúdos que funcionam ou não funcionam, de como fazer, é porque elas estudaram a base de comportamento de consumo. Produzir conteúdo nada mais é do que você entender o comportamento de consumo das pessoas e criar um conteúdo em cima daquilo. Então, além de eu pegar a dor, o desejo do público para criar um conteúdo, eu também vou pegar como aquela pessoa se comporta na rede social para produzir o conteúdo para ela. Além disso, uma das coisas que me ajudou muito a me tornar uma social media, mesmo sem fazer nenhum curso para isso, foi ler muito. Gente, eu li muito, muito. Eu li dezenas de livros sobre marketing de conteúdo, sobre comportamento de consumo, sobre tudo. Eu sempre li muito. Por quê? Porque muito cedo, desde quando eu decidi entrar no mercado digital, eu entendi que a maioria das pessoas pegavam conteúdo de livros e vendiam cursos sobre isso. Por que eu ia comprar o curso de uma pessoa que lê um livro se eu posso ler o livro? Se eu posso ir diretamente na fonte? Então, eu estudei muito. Eu li dezenas de livros que hoje me dão toda a base que eu tenho de estrategista de conteúdo, toda a base que eu tenho para criar as melhores estratégias, os melhores conteúdos para os clientes. E eu sei que ler livro é uma coisa que em algumas pessoas gera uma certa repulsa, porque se você vê o curso é mais rápido, né? Já está condensado, já está resumido, já está explicado, já tem a parte que é o que você precisa, mas não tem nada melhor do que você consumir da própria fonte. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, alguns livros que eu li e que, para mim, são essenciais para qualquer social media, independente da fase que você tá. Se você é um social media iniciante, se você é intermediário, se você já está super avançado, se já tem uma agência, leia esses livros. Se você quer entender mais sobre como criar estratégias de conteúdo. Lembrando que nenhum desses livros vão vir com um passo a passo para você criar uma estratégia de conteúdo, mas eles vão te ensinar o que você provavelmente não sabe e é o que te trava na hora de criar uma estratégia de conteúdo, que é a base. Se você entende a base de uma boa estratégia, se você entende a base disso, não tem como você errar sua estratégia de conteúdo. Vai ficar muito mais fácil de produzir. O principal desse livro, na verdade, não tem o principal, tem dois. São dois livros que para mim são muito importantes. Um eu li logo no início e o outro eu devo ter lido uns 2, 3 anos atrás. O primeiro livro é o Isso é Marketing, do Seth Godin. Esse livro foi um dos mais marcantes da minha carreira como social media. Porque o Seth, ele explica de uma forma tão didática e tão do dia a dia e tão prática que você consegue entender muito bem o que ele está querendo dizer e você consegue replicar aquilo de uma forma espetacular. Eu não consigo explicar melhor esse livro, porque ele é um livro incrível. Vou deixar o link dele aqui embaixo para você ver qual livro que é, e eu recomendo muito que você leia. O segundo livro, esse não tem muito tempo que eu li. Tem outros que eu vou deixar aqui embaixo, mas esses são os mais importantes para a social media para mim, que é o Desmarketize-se. Esse é um livro de um autor brasileiro, que é o João Branco, e é um livro espetacular também, porque ele mostra, ele fala, né, sobre as formas de você fazer marketing sem fazer marketing. E isso é uma coisa que uma social media precisa entender muito, porque o conteúdo, ele é uma forma de fazer marketing, mas sem fazer, porque a pessoa, ela não pode sentir que ela está recebendo uma propaganda, ela não pode sentir que ela está recebendo uma oferta, ela precisa sentir que aquilo é entretenimento, ela está numa rede social, ela não pode se sentir mal nesse processo em que ela consome o conteúdo. Então esse também para mim é essencial. Vou deixar o link de todos aqui embaixo para você poder olhar e ver aí por qual você quer começar. Eu começaria por Isso é Marketing, tá? Não comece por outro. Esse é o melhor para você começar e depois você vai caminhando para os outros, mas eu recomendo fortemente. Antes de fazer qualquer curso, pega esses livros para poder ler. Pega esses livros e leia. Se estude de verdade, sabe? Pega, marca, anota, faz resumo, fala sobre eles na rede social, porque aí você passa por todas as etapas, né, de aprendizado de algo, que você vai ali escrever, você vai resumir, você vai falar para outra pessoa, e isso é muito importante para que você de fato consolide aquilo que você aprendeu no livro. E eu tenho certeza que você vai aprender muito quando você lê ele.
Isso foi tudo que eu fiz para me tornar uma social media sem fazer curso. Obviamente, vamos ser realistas aqui, de que é muito mais difícil você começar sem ter um curso, né? Sem ter um direcionamento, sem ter um método, sem saber muito bem o que é que você está fazendo. Mas naquela época não tinham cursos bons. Então eu não queria arriscar, eu não queria fazer uma coisa que eu sabia que não era legal. Então, por isso que eu comecei sem fazer curso. Mas não quer dizer que isso foi lindo, que foi fácil e que, meu Deus, todo mundo pode fazer. Definitivamente não, fazer um curso é muito mais fácil, acelera muito mais o seu processo. Mas aqui eu quis deixar a minha experiência de como foi me tornar social media sem fazer nenhum curso. Agora me conta aqui embaixo como que você se tornou social media, né? Se você já é social media. Se você ainda não é social media, me conta como que tá a sua fase aí. Você tá numa fase que você já comprou um curso, você não comprou o curso, você tá pensando se vai comprar? Comenta aqui embaixo, vamos conversar, quero conversar com vocês nos comentários. Agora curte esse vídeo, lembre de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.